Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Gustavo e vamos dar continuidade aí à nossa aula de nomenclatura a respeito de compostos químicos de natureza orgânica. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia fechada ou hidrocarbonetos cíclicos, ok? Nesse tipo de estrutura, nós vamos sempre notar a presença de uma cadeia carbônica fechada. Por isso que eles recebem esse nome, cíclicos, ok? Num primeiro momento, para a gente poder entender um pouquinho como que funciona essa nomenclatura, eu vou utilizar como base hidrocarbonetos de cadeia fechada, né, cíclica e não aromática, porque o benzeno, que é um hidrocarboneto aromático e de cadeia fechada, ele tem uma nomenclatura específica para os seus compostos, beleza? Falando a respeito desses hidrocarbonetos aqui de cadeia fechada e não aromática, a gente vai dividir eles em três grupos. Aqueles formados por ligações simples entre os átomos de carbono, que nós vamos chamar de ciclanos, aqueles que têm uma ligação dupla, que nós vamos chamar de ciclenos, e aqueles que apresentam uma ligação tripla, um pouco incomum, mas podem aparecer, que ligação tripla, um ciclino, ok? Então, nós vamos estudar a nomenclatura para ciclanos, ciclenos e também a gente pode ver uma para os ciclinos, beleza? Cada um recebe essa nomenclatura devido à presença de devido à presença do tipo de insaturação que faz parte da cadeia carbônica, beleza? Então, olha só, quais são as regras de nomenclatura para esse tipo de hidrocarboneto? A gente vai aplicar aquele mesmo conjunto de regras anteriores, só que agora, como a gente vai trabalhar com cadeias fechadas, normalmente cadeias fechadas de compostos mais simples, a cadeia principal a gente vai tratar sempre como sendo a parte cíclica do composto. Então, toda vez que um hidrocarboneto ele for de cadeia fechada e essa cadeia conter uma ou mais ramificações, a parte fechada da cadeia é a nossa cadeia principal. Beleza? E uma coisa interessante é que na hora que você for dar o nome, antes de colocar o prefixo, colocar a palavrinha ciclo para indicar que a cadeia é fechada. Beleza? Então vamos lá para o nosso software que vou demonstrar para vocês aqui as regras de nomenclatura. Então vou selecionar aqui uma molécula, essa é uma cadeia fechada, perceba. Ela é um ciclano porque é constituída apenas por ligações simples entre os seus átomos de carbono. Uma coisa interessante aqui, ó, é que se vocês perceberem, cada átomo de carbono de um ciclano, ele tem sempre dois átomos de hidrogênio na sua estrutura, beleza? Então veja bem, quando acontece isso, uma cadeia fechada normal, sem ramificações na sua estrutura, eu basicamente utilizo a regra direta, prefixo, infixo e sufixo, claro, lembrando-se sempre de começar com a palavra ciclo. Então esse é o ciclo, conto quantos átomos de carbono existem, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, então esse é o ciclo X. Como todas as ligações são simples, no. Então esse é o ciclo hexano, beleza? Reparem que eu suprimo aqui a letrinha H da palavra hexano para não ficar estranho na hora da pronúncia, beleza? E o mesmo vai acontecer se eu tiver uma dupla ligação. Se aparecer uma dupla ligação, lembre-se que a gente tem que numerar os átomos de carbono. Então, toda vez que nós começarmos a numeração de uma cadeia fechada com dupla ligação ou tripla ligação, o carbono 1 e 2 eles sempre serão os carbonos que contêm a dupla ou a tripla ligação. E aí depois eu numero conforme for aparecendo as demais estruturas na cadeia. Como aqui só tem a dupla, então a gente tem ciclo. Como temos uma dupla ligação agora e são 6 átomos de carbono, X, 1N ou ciclo hexeno. Também pode aparecer assim.
beleza? Então, em relação às nomenclaturas de cadeias carbônicas fechadas e não aromáticas, a gente procede dessa maneira se a cadeia carbônica ela só apresentar uma cadeia normal, né, não for ramificada. Agora imagine que a cadeia carbônica seja ramificada. Então vou suprimir aqui e vou desenhar uma ramificação. Uma não, duas ramificações. Uma, duas. Olha só, agora a gente tem uma cadeia carbônica fechada com duas ramificações. Uma dessas ramificações é constituída por um único átomo de carbono, então ela se chama metil, e a outra ramificação ela é constituída por dois átomos de carbono, então ela se chama etil. Então veja bem, agora nós temos que dar números, porque como aparecem ramificações, a gente tem que dar números aos carbonos que contêm essa ramificação. Então, para a gente numerar, a gente vai seguir as mesmas regras que a gente seguiu anteriormente. Como são duas ramificações distintas e elas estão, independente de onde eu começar, elas estão na mesma posição, eu vou dar preferência àquela que tem a menor letra na ordem alfabética. Então, eu começo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Como que eu faço a nomenclatura desse composto? Então, eu tenho, por ordem alfabética, 1 etil, hífen, 2 metil, tem um hífen a mais, metil, hexano, que é o nosso composto cíclico, beleza? Então, em relação aos hidrocarbonetos de cadeia fechada e não aromática, a gente aplica as mesmas regras anteriores, só que agora lembrando que a cadeia fechada, a parte cíclica, é a nossa cadeia principal, no caso de compostos mais simples. Quando a gente tratar dos compostos aromáticos, tá bom? No caso dos compostos aromáticos, são aqueles que são formados por um anel de benzeno, um ou mais anel benzênicos. Então, veja bem, a gente tem que ficar atento porque tem uma diferença. Quando a cadeia de anéis ela for condensada, existem nomenclaturas específicas para as quantidades de átomos de núcleos benzênicos da cadeia e também as suas posições, tá? E também existe aquela nomenclatura que são para aqueles compostos, que têm um único núcleo, tá? E apresentam ramificações na sua estrutura, como esses três casos aqui. Nesse tipo de nomenclatura, a gente também continua seguindo aquelas mesmas regras quando for mononuclear, né, monocíclico e apresentar ramificações, tá? Só que a gente tem que ficar atento que quando essas ramificações, no caso dos anéis monocíclicos, essas ramificações estiverem entre os carbonos 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4, eles podem receber essas denominações aqui, orto, meta e para, tá? Então eu vou fazer uma aplicação aqui agora para vocês a respeito dessa nomenclatura. Aqui a gente tem o anel de benzeno, tá bom? Um anel de benzeno, ele sempre vai ser constituído por 6 átomos de carbono, e repare o seguinte, que cada átomo de carbono contém apenas um átomo de hidrogênio. Então essa estrutura em especial se chama benzeno. Se nós tivermos dois anéis benzênicos, perceba que quando eu adicionei o segundo anel, uma das duplas ligações ela desapareceu aqui desse segundo anel. Tem uma explicação que a gente vai ver no capítulo quando a gente tratar de ressonância e estudar a respeito das estruturas ou da estrutura do anel benzênico. Então, veja bem, aqui a gente tem então uma cadeia de núcleos benzênicos condensada. Por que ela recebe essa denominação? Porque os anéis eles estão condensados. Um detalhe importante é que nas cadeias de núcleo condensado, os átomos que fazem parte aqui da região de fusão da molécula, aqui ó, nessa parte aqui, os átomos de carbono dessa parte não têm hidrogênio, beleza? Fiquem atentos a isso quando, por exemplo, os exercícios pedirem para você fazer fórmula molecular
ou coisas do tipo envolvendo esse tipo de estrutura. Essas cadeias aqui, elas têm umas nomenclaturas específicas. Então, por exemplo, quando forem 2 anéis de benzeno, é o naftaleno. Quando forem 3 núcleos benzênicos ligados nessa posição aqui, ó, é o antraceno. Agora, repare que quando forem 3 núcleos benzênicos, só que agora o núcleo central ele tem apenas uma ligação dupla, aqui a gente tem o fenantreno, ok? Então, essas estruturas de núcleo condensado aqui, é importante que vocês peguem uma tabelinha, o livro de vocês provavelmente tem, então peguem uma tabelinha e deem que uma internalizada nessas principais estruturas. Agora, em relação aos anéis benzênicos que são ramificados, mononucleados e ramificados, como por exemplo esse daqui, alguns têm umas denominações especiais e outros a gente aplica aquelas regras de nomenclatura como nós vimos anteriormente, beleza? Então olha só, imagine que eu tenha essa situação aqui, beleza? Como que nós vamos numerar ou nomear esse composto? Da seguinte maneira, como nós temos duas ramificações distintas ligadas ao anel benzênico, eu vou dar preferência à numeração começando daquela pela ordem alfabética do nome da ramificação. Então aqui, ó, 1, 2, girando no sentido horário ou anti-horário, ok? Sempre deixando todas as ramificações na menor numeração possível. Agora eu vou dar nome. Perceba o seguinte, se eu for seguir o nome de nomenclatura, as regras de nomenclatura convencionais, eu vou dar o seguinte nome, ó, 1-etil, 2-metil benzeno. Ou, como nós temos ramificações nas posições 1 e 2, esse daqui também pode ser o orto-etil metil benzeno, ok? Então também é possível isso, ou apenas a letrinha O, ok? Então, em relação aos compostos aromáticos, é importante que a gente fique atento a essas posições que são mostradas orto, meta e para, quando a gente tem dois grupos substituintes ligados ao anel benzênico. Tá? Normalmente vocês podem ver exercícios que tragam aqui duas ramificações iguais, ok? Normalmente vem isso, mas essa nomenclatura ela também se aplica quando existem ramificações distintas, beleza? Então, em relação à nomenclatura dos compostos de cadeia fechada, essas são as regras. Vocês têm que ficar atentos a esses detalhes que acontecem no caso da nomeação dos compostos de cadeia fechada não aromáticos, que vem aí o prefixo, a palavrinha ciclo antes do prefixo do nome, e nos compostos de benzeno vocês têm que ficar atento às posições orto, meta e para, que vão depender justamente de quais carbonos do anel estão os meus grupos substituintes. Lembrando que para numerar as cadeias fechadas, as regras são as mesmas regras aplicadas lá para os hidrocarbonetos ou compostos de cadeia aberta. Beleza? Então, essa finaliza aí as aulas de nomenclatura, regras básicas de nomenclatura orgânica. Façam as atividades e qualquer dúvida podem me procurar. Até a próxima aula.